Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast, recebemos o professor José Carlos Poças, da filial Belo Horizonte, em Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, José Carlos. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade também de estar falando aqui com vocês. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje vamos falar sobre a influência das estações em nossas vidas. É um tema belíssimo, não é, José Carlos? E muito útil para as nossas vidas mesmo, porque os ciclos das estações chegam, a gente percebe essa mudança climática, percebe às vezes, mesmo que de maneira inconsciente, em certo grau, que há uma relação nossa com as estações, mas sob a luz da filosofia a gente vai conseguir ter muito mais elementos para compreender isso e viver isso de maneira mais sadia, mais consciente, mais ativa, enfim. Como sempre, a ideia não é esgotar aqui o tema e nem trazer verdades absolutas, mas refletir, dialogar e extrair o que de melhor pudermos dessas ideias filosóficas. Bom, José, para a gente começar, eu gostaria que você falasse então sobre o sentido simbólico das estações. Normalmente a gente vê as estações do ano de uma forma prática no nosso cotidiano, né? Porque interfere na nossa vida o frio do inverno, o calor do verão, embora a gente não se dê muito conta do porquê disso, né? Como isso ocorre. E muitas pessoas também, às vezes, quando param para estudar sobre as estações, se detêm muito no aspecto astronômico, né? A gente sabe hoje que as estações são o resultado do movimento da Terra, da inclinação do eixo terrestre, um pouquinho de influência sobre a forma elíptica da nossa órbita, né? E isso gera uma diferença entre períodos, né? No ano, isso está dividido em 4 períodos, que a gente costuma chamar inverno, verão, outono, primavera. Mas, na verdade, isso corresponde a um ciclo. No início aí você lembrou dessa ideia dos ciclos, né? E muitas vezes a gente não se atenta a uma grande lei, a uma grande verdade, que é a lei de ciclicidade, que está presente em tudo na natureza e que influencia o ser humano. Então nós, na nossa existência, ao longo de um ano, né, a gente sente esses efeitos. Mais perceptíveis num lugar, menos em outros, né? Mas, no geral, a gente percebe que há diferenças de variação, principalmente climática. E isso afeta a nossa vida, querendo ou não, né? Afeta o nosso humor, né? Afeta a nossa energia e disposição para poder trabalhar, para poder realizar as coisas que a gente quer realizar. E, às vezes, afeta também fisicamente as nossas ações, né? Em períodos muito chuvosos, como a gente tem passado agora, ou períodos muito secos, né? Isso vai trazer transtornos para a existência humana. E o que a gente esquece, às vezes, de perceber é que cada estação dessa, ela traz com ela uma característica interessante. Por exemplo, quando a gente fala da primavera, a gente fala de algo da natureza que é uma potência que está começando a se manifestar, né? É uma energia que está latente, que vem daquele inverno, como se fosse uma pequena semente que vai brotar e vai romper uma estação de dureza, de estagnação e despertar para a vida. Então a primavera traz para a gente, com as suas flores, né, com o seu colorido, essa beleza da juventude, essa beleza de algo que é potente, mas ainda não está desenvolvido, né? E vai se desenvolver aonde? No verão. Essa força latente que rompe as dificuldades, que quer se insinuar, que quer se mostrar, ela vai estar plena no verão. A gente vai ter uma expressão muito maior, muito mais de realização muito maior, que está relacionado muito com a ideia do sol apino, do sol constante, né, do calor, esse calor do verão, ele é o apogeu de uma fase que também começa a declinar quando a gente entra no outono.
O outono ele traz um declínio natural dessa potência, dessa energia. Mas, por outro lado, ele é a realização de todo o trabalho que foi feito ao longo do ano pela própria natureza. É no outono que a gente vai recolher os frutos que amadureceram no verão, é no outono que a gente vai separar as sementes, é no outono que a gente vai colher efetivamente o resultado desse trabalho natural. A consequência disso, né, no desenvolvimento das estações é o inverno. O inverno é quando essa energia ela começa a se recolher a um ponto mínimo. A gente já não tem mais a expressão física dessa energia, né? É como se as coisas estivessem morrendo. Infelizmente, é essa impressão que isso passa. É como se a natureza estivesse adormecendo ou entrando em latência, mas muitas vezes a gente tem esse sentimento de morte, né, que vem seguindo esse fim, né, esse término dessa energia natural. Eu pediria para você, então, José Carlos, falar um pouco mais, ou seja, explicar algo mais, além do que você já iniciou aqui, em relação aos ciclos e, além disso, como eles interagem conosco, ou seja, com seres humanos. Os ciclos, eles estão presentes em toda a natureza, em vários aspectos, né? Eu falei do ciclo anual das estações, que é o tema da nossa palestra, mas é importante a gente entender que o ser humano passa por ciclos maiores e menores, né? E o mais importante é a gente entender que o ser humano é um ser natural. E ele, por ser natural, ele está sujeito à lei dos ciclos. E esse é um conhecimento antigo, né, das tradições antigas, que, de certa maneira, a gente acabou perdendo. Mas é importante a gente passar a identificar a nossa ação dentro do processo cíclico da natureza. Por exemplo, a natureza como sábia, né, como uma mestra de vida, ela nos mostra, através das estações, que a gente tem que se adaptar para viver bem esses ciclos. E, como que se não bastasse, ela nos coloca, por exemplo, num ciclo diário, o mesmo ensinamento. Então, por exemplo, a gente poderia pegar não um período de 365 dias, mas um período de 24 horas. Nesse período de 24 horas, que vai ocorrer 365 vezes no ano, existem também as 4 estações. Eu poderia fazer uma relação direta quando eu acordo às 6 horas da manhã até o meio-dia, esse momento do despertar dessa energia que estava latente. Oculta durante o período noturno. É um momento em que a gente começa a se reacostumar com a vida. É um momento em que a gente vai começar a levar para o nosso dia o desabrochar de uma potência que tem toda uma pujança, né? Tem toda uma vontade de se expressar. E que vai efetivamente só se expressar a partir do meio-dia, quando a gente normalmente já está bem acordado, bem desperto, né? Sentindo a totalidade dessa energia, a pujança dela, desse calor, e que a gente realmente vai fazer produzir as coisas que a gente programou, né? Para o nosso dia. É o período mais de desenvoltura, é o período em que os frutos vão aparecer, os frutos do nosso trabalho. E quando chega a tarde, né, que o sol começa a se pôr, esse sol que iluminou todo o nosso dia, a gente começa a sentir um pouco esse recolhimento natural. E isso traz, de certa maneira, se você for perceber bem, uma certa angústia para o ser humano. É como se a gente estivesse perdendo alguma coisa. Mas é um processo natural de recolhimento. Você está andando pela rua, às vezes voltando do trabalho, e começa a perceber que a partir das 6, 7 horas, quando a noite começa a se insinuar e a escuridão começa a aparecer, as pessoas se recolhem em casa, né? Aquele movimento, aquela balbúrdia da cidade, né? Ela some, ela desaparece, né? E cada vez você tem menos pessoas, você passa por uma praça, essa praça começa a ficar vazia, e as crianças se recolhem, né? Já não há mais tantas brincadeiras, e a gente vai para o lar, para o aconchego do lar.
porque a noite ela começa a trazer o frio desse inverno que está se insinuando, que vai ser o período do recolhimento, o período entre meia-noite e 6 horas da manhã, né? É onde que parece que a vida acaba, onde a gente mesmo dormindo, né, parece que já não estamos vivos. E vamos ter a oportunidade de voltar no final desse dia, no início de uma nova primavera, né, numa nova manhã, e retomar tudo como a gente deixou. Isso é um pequeno ciclo. Eu poderia falar de um ciclo ainda maior, que sabiamente também a natureza nos coloca. A gente poderia falar do ciclo de uma vida, de vários anos, né? Vamos considerar que um ser humano, em média, ele pode viver aí de 80. Hoje a gente tem uma expectativa de vida um pouco maior, né? Mas vamos considerar uma vida média de 80 anos, no máximo 100 anos, né? Eu poderia dizer que os primeiros 20 anos, 25 anos da vida de uma pessoa é o momento em que ela desperta para a vida, seria a nossa primavera, onde a gente sente que a nossa energia vai amadurecendo aos pouquinhos, a criança começa a caminhar, a andar, a dar os seus primeiros passos, depois a correr, depois ela tem tanta energia que deixa os pais malucos, né? E a gente é assim, enquanto jovem, né? É a fase esportiva da nossa vida, onde a gente tem maior aptidão esportiva, mas a gente falta para nós ainda o conhecimento e a sabedoria para aplicar bem essa energia. A experiência não temos ainda, né? Ainda não temos essa experiência. E isso vai vir com o nosso verão, que vai ser mais ou menos dos 20 aos 40 ou dos 25 aos 50 anos, né, em média, onde a gente aprendeu muito na juventude, que é o momento de você aprender, é o momento de se passar o ensinamento. E agora você pode aplicar isso de uma maneira mais concreta e mais efetiva. É o nosso grande período de produção, onde a gente faz as nossas grandes realizações, né? Onde a gente dedica essa energia que é pulsante, que já não é latente mais, que é real, a realização das obras, a realização das coisas, dos nossos projetos de vida, até que a gente chega nos 50, 40, 50 anos, a gente começa a ver que isso começa a declinar. A gente tem uma experiência grande agora de ter realizado coisas, temos um conhecimento, de ter aprendido coisas, mas a gente começa a perceber que falta um pouco da energia. Falta um pouco dessa energia para poder aplicar da mesma maneira que a gente aplicava antes, né? E às vezes isso traz, dentro daquela ideia da certa angústia que eu falei que aparece no outono, né? Esse medo, né? Esse medo de que as coisas estão acabando, que a gente já não tem essa potência, essa capacidade. E isso piora, Danilo, quando a gente não conseguiu, durante o nosso verão, realizar as coisas que a gente sonhava, que a gente não encontrou a profissão dos nossos sonhos, que a gente não se realizou, a nível social, familiar, que a gente teve os nossos percalços, os nossos fracassos, né? Essa sensação de desalento, essa sensação de angústia, ela vai aumentando, né? E isso pode ser muito prejudicial para a saúde das pessoas, né? Se a gente não tem um conhecimento dessas tendências que existem nos ciclos, a gente não sabe lidar com isso. E a gente esquece, por exemplo, que o outono é uma das estações mais lindas. Quando a gente vê as folhas verdes, né, que adornaram o nosso dia na primavera e no verão, elas começam a ficar prateadas, a ficar amareladas, avermelhadas, né? Aquilo que era muito monótono na paisagem começa a ter um vislumbre muito grande, ou seja, há um ganho de qualidade. E essa ideia das folhas prateadas é muito interessante porque é como se fosse a prata que a gente recolhe das nossas ações, que não necessariamente tem que ser frutos concretos, né? Essa nossa realização, ela pode ser uma realização interna, uma realização como é comum, né, a gente tratar de realizações não só no nível material, mas no nível
emocional, no nível mental, a gente ter essa possibilidade de perceber que a gente está numa certa completude de realização, porque é o período em que você pode passar essa sua experiência. O outono, quando a gente se recolhe em casa, né, voltando para o pequeno ciclo diário, é o momento em que você senta na mesa do jantar e conversa com seus familiares acerca do seu dia, como ele foi, o que você fez, o que você conseguiu conquistar naquele dia, o que você aprendeu. Então, é uma maneira de transmitir ensinamentos. Então, esse período da nossa vida, né, que vai mais ou menos aí em torno dos 50, 60, 70 anos, até 75 anos, né, se a gente pudesse considerar assim, seria o momento de passar toda essa experiência que a gente adquiriu, né? Poder ensinar para as pessoas, poder transmitir para as pessoas, para elas terem uma possibilidade de viver mais harmonicamente, sem passar pelas vicissitudes e pelas agruras que normalmente o ser humano tem que passar, né? A gente encurtaria o caminho de evolução se a gente tivesse boas experiências para transmitir. E fatalmente vai vir o inverno. O inverno é o final da nossa vida, o final dessa nossa existência. E é um momento em que esse recolhimento ele vai se dar. Querendo ou não, a gente vai se recolher. O ser humano ele já não vai ter mais essa energia à sua disposição. E ele pode fazer isso de uma maneira muito natural, né? Porque tudo na natureza nos ensina isso, né? O grande ensinamento que a gente poderia tirar, e que era um ensinamento que todas as tradições, a gente percebe, né, ao estudar as tradições, que elas procuravam transmitir para os seus membros, né, para as pessoas que participavam das sociedades, é que esse ensinamento do ciclo, ele mostra que, ao chegar o inverno, a vida não acaba. Há um renascimento na primavera, uma nova primavera vem. Eu posso ver isso no ano, e eu vejo isso todos os dias, porque todos os dias eu acordo novamente numa nova primavera para começar um novo dia e desenvolver uma série de outras coisas que eu tenho como projeto desenvolver. Por que então haveria de acabar quando chegar no inverno da minha vida? Por que isso seria o fim de algo e não um período de passagem que iria abrir as portas para um novo ciclo, uma nova primavera? Então esse é o grande ensinamento que as tradições trazem e que, de certa maneira, a gente perdeu. Bom, José, você falava sobre essa questão da nossa falta de consciência de entender o ciclo da natureza e relacionar com a nossa vida, né? Os antigos gregos, por exemplo, pré-socráticos, tinham a ideia do macrobios, né? E o ser humano é um microbios. Então a gente, quando se esquece disso, quando perde esse vínculo natural, parece redundante, mas não, esse vínculo natural com a natureza, parece que a gente perde um pouco do sentido da vida. E a pergunta que eu quero lhe fazer justamente dentro disso é: por que não conseguimos, José Carlos, aplicar então esses ensinamentos que as tradições antigas trouxeram para nós, que parecem tão simples e tão naturais? Qual que é a dificuldade que a gente encontra em fazer esse tipo de relação? Eu acho que a resposta está aí, né? O ser humano, ele perdeu a sua naturalidade, ou a capacidade de enxergar ele como um ser natural, né? De certa maneira, se a gente for observar bem todo o nosso processo de educação moderno, ele coloca o ser humano mais ou menos como se fosse o ápice da criação, né? Então a gente está no alto de um pedestal, olhando que todas as coisas foram criadas para o benefício do ser humano e a gente pode usá-las da maneira que a gente quiser, né? De acordo com a nossa conveniência. Então, assim, o ser humano já não é um ser a mais da natureza, ele é o suprassumo da natureza, né? E a natureza estaria, então, sujeita a nós. E a gente não dá muita importância para aquilo que a gente julga estar abaixo. Então, assim, falta um pouco de humildade, né? E falta um pouco de humildade de reconhecer que o ser humano, ele faz parte da natureza, a natureza interage com ele, e ela é uma potência gigantesca, né? E quando essa potência se manifesta, até em função de erros humanos, erros de conceito, erros de compreensão acerca da própria capacidade humana, da própria situação, né, do ser humano em relação à natureza, a gente reclama de algo, né? Jogamos a culpa em Deus, jogamos a culpa na natureza, jogamos a culpa em alguma coisa sem entender o processo, né? Sem entender por quê.
porque a gente não se sente um ser natural, né? A gente tem essa dificuldade de entender. Isso é um pouco de vaidade, né? Um pouco da nossa educação materialista, coisa que no passado, nas tradições antigas, isso não era assim, né? A gente procurava, os educadores, eles procuravam inserir aquele que estava sendo educado dentro de um padrão natural, né? De fazer com que ele compreendesse essas coisas. E se a gente pudesse compreender, daria para a gente ter uma vida muito mais harmônica e gerar uma expectativa de continuidade, né? Que hoje, por exemplo, foi tolhida da nossa percepção em função da nossa própria educação materialista. E a filosofia, ela vem justamente para suprir essa deficiência de educação. Nós estamos falando de uma filosofia de maneira clássica, nós estamos falando de uma educação integral do ser humano. Nós estamos tentando reeditar ou reconquistar a maneira como as sociedades tradicionais educavam os seus filhos, como partícipes da natureza, como pessoas que faziam parte dessa natureza que tem as suas leis, e a gente teria a nossa capacidade de compreender as leis e de se adaptar a elas, né? A filosofia, então, ela é algo que instiga. Quando a gente sistematicamente incorre num erro, sistematicamente incorre nesse erro, o filósofo, ele quer saber por quê. Ele quer saber por que as coisas não dão certo, por que as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer. Ao invés de parar para reclamar, ao invés de querer achar um culpado, né, a gente vai buscar dentro para entender respostas que poderiam vir ao nosso auxílio. E essas respostas, elas com certeza estão na tradição. Não é a primeira vez que o ser humano está passando pela vida, pela Terra, e não é a primeira vez que essas coisas foram ensinadas, né? Então, essa busca filosófica, justamente daquele que não sabe, né? O filósofo se define como aquele que não sabe, faz com que ele se atire a buscar essas respostas, né? E o mais interessante é que a gente acaba achando, né? Porque, como eu tentei colocar aqui para vocês, a natureza, como grande mestra, como uma grande sábia, ela nos aproxima da verdade, né? Ela tenta nos colocar através de ensinamentos, e os ciclos são um desses ensinamentos, né? Diante das respostas. E se a gente não consegue entender a resposta na nossa vida inteira, a gente tem as estações anuais. E se a gente não consegue entender as respostas vendo as estações se sucederem, a gente tem as pequenas estações diárias. Ou seja, são os ciclos naturais como um grande ensinamento para o ser humano. E esses ciclos, a gente falou dos diários, dos anuais, falamos de um ciclo de uma vida, mas existem ciclos ainda maiores e existem ciclos ainda menores, né? Por exemplo, na Índia Antiga se falava dos yugas, né, que eram ciclos de milhares e milhares de anos. E esses ciclos eram tão grandes que poderiam, por exemplo, delimitar a vida de um deus, né? Um deus como Brahma, o deus criador, por exemplo, na Índia Antiga, ele tinha uma vida de 100 anos. Só que cada ano da vida de Brahma são milhares e milhares e milhares e milhares de anos de uma vida humana, que dá para a gente quase uma ideia de eternidade, né? Mas são ciclos muito grandes, muito complexos, né? Não daria para a gente falar muito disso agora. Mas o que mostra que esse conhecimento tradicional, ele não limitava a simples experiência de uma vida humana e abria a perspectiva de coisas ainda muito mais elevadas. Bom, José Carlos, para a gente encerrar então o nosso podcast, eu gostaria que você falasse de maneira sucinta e prática também, claro, para que nós possamos refletir sobre as lições. Quais lições nós podemos tirar de tudo isso para nossas vidas? Ou seja, como a filosofia, a maneira clássica, quais ferramentas ela traz, quais elementos, quais ensinamentos, o que de maneira sintética a gente pode extrair de tudo isso para que a gente aplique nas nossas vidas essas ideias que você acabou de trazer para nós, sobre as estações. Uma vez conversando com algumas pessoas sobre esse assunto, no final eu notei que as pessoas, elas tinham uma reação. Elas diziam o seguinte: olha,
Eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira, e isso abriu uma perspectiva diferente na minha vida. Eu agora vejo a minha vida de maneira diferente e melhor. Então, sem entrar muito em detalhe, porque isso é muito pessoal, né? Eu acho que o grande ensinamento que a filosofia pode nos trazer é a gente ter essa oportunidade de estar conversando sobre coisas assim, estar aprendendo junto com as pessoas, estar podendo passar algum ensinamento que na verdade é um ensinamento tradicional, né, que já existia e que a gente, de alguma maneira, recupera através dos nossos mestres, das pessoas que podem também nos ensinar. E eu acho que, para mim, isso é o melhor, né, o que poderia acontecer para o ser humano. E, na prática, né, o que eu percebo é que se o ser humano ele entende os ciclos, se ele se posiciona dentro da natureza como um ser natural e sujeito às leis naturais, o nosso sofrimento, nossa agrura, essa nossa ansiedade, esse nosso desânimo, né, e esse nosso desalento em relação ao declinar dessa energia de vida, ele diminui. Porque a gente começa a ter essa certeza de que as coisas não acabam aí, né? A gente começa a ter a certeza de que os ciclos se sucedem. E o ser humano tem outras oportunidades, vai ter outras maneiras de poder se expressar. O que sempre vai faltar, né? E é uma coisa que a gente vê ao longo da história, é que a gente tenha um pouco de humildade para entender isso, né? E saiba aprender da própria natureza as coisas que a gente não consegue, às vezes, aprender das pessoas, dos livros, né? Alguém uma vez falou que se todo o conhecimento do mundo acabasse, que todos os livros fossem destruídos, todas as bibliotecas, todos os arquivos, o ser humano reconstruiria tudo apenas observando a natureza. Então, para mim, isso é uma grande lição de vida, né? E eu acho que é o que fica e que a filosofia pode nos ajudar a compreender, porque, como buscadores da verdade, temos a grande mestra da natureza para nos ensinar. Bom, José Carlos, dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Agradeço a presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Eu agradeço, Danilo, também a oportunidade e estou à disposição. Obrigado. Bem, pessoal, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre a Nova Acrópole e conhecer o curso de Filosofia Maneira Clássica, basta acessar o nosso site e encontrar a sede mais próxima a você, www.nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Frédéric Chopin e chama-se Noturno em Mi bemol maior, opus 9, número 2.